Pessoal, então, continuando o nosso encontro, a gente trabalha agora, trabalhamos, né, com o 231, que seriam as possibilidades da citação por edital, né? Então temos lá, na hipótese do réu desconhecido ou incerto, e aí dei um exemplo para vocês, né, onde nós trabalharíamos, por exemplo, com ação de uso capião ou ação de consignação em pagamento, e na segunda hipótese, quando o endereço local, a residência, for incerto, desconhecido ou inacessível. Na regra do ser inacessível, tem aquela peculiaridade que se considera inacessível na hipótese, então, de cartas rogatórias, países que não aceitam o cumprimento de cartas rogatórias, e a hipótese de, no caso de inacessível, local inacessível, haveria então a necessidade de, havendo emissora de rádio, dar a ciência então pela emissora de rádio. Diz o artigo 232 os requisitos da citação por edital. Aqui um ponto bem importante aí, cai muito, requisitos da citação por edital. Artigo 232. Vamos lá então para tentar fixar e explorar esse conceito aí. Citação por edital, artigo 232. Bem, quando nós falamos nos requisitos, nós temos uma série de incisos que trabalham com esses requisitos aos quais nós vamos ressaltar os principais aspectos, os principais pontos relevantes desses requisitos. Veja que no inciso 1, entre a página 9, nós temos a afirmação do autor ou a certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas no inciso 1 e 2 do artigo antecedente, que seria local desconhecido, incerto ou inacessível, e o caso de ser um réu incerto ou desconhecido. Veja que aqui como requisito de ser um réu desconhecido ou em local não conhecido, dependerá ou da afirmação do autor ou de certidão do oficial de justiça. A partir desse elemento, nós entendemos então que poderá ser a primeira forma, desde que eu tenha aquela afirmação por parte do autor e tenha, portanto, a prova dentro dessa afirmação. Inciso 2, a fixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, normalmente é fixado no átrio, na entrada do foro, né? Então, a fixação do edital que vai ser certificada pelo escrivão, que foi fixado na data tal. O que seria essa fixação? É a folha do edital, né, posta aí, normalmente aí no foro central, na sede do juízo, constando lá que fulano de tal, em local inacessível, foi citado. Ou o réu incerto foi citado na ação movida por. É claro que provavelmente aí não vai ser apresentada a defesa por ele. É muito provável que ele não venha quando o réu é incerto. Porque quando está em caso de réu incerto, difícil que ele veja, é uma ficção jurídica, ele veja uma fixação por parte do autor do edital. 3. A publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local, onde houver. Veja bem, nós temos, além da afixação, a publicação do edital. Aqui um ponto importante, dentro deste limite que nós estamos analisando, né, porque muito falamos, ou muito se fala, da publicação do edital. Mas veja que nós temos aqui especificamente 2 requisitos. Seria o caso da afixação, certo? A afixação do edital e a publicação do edital. Afixar na sede do juízo, no átrio do foro, enquanto na frente da
comarca onde está tramitando, dependendo do estilo do foro, né? E a publicação do edital seria no Diário Oficial, né? E aí dá um prazo de publicação em pelo menos 15 dias, lá, ó, no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e 2 vezes em jornal local. Então, uma vez órgão oficial, que seria, por exemplo, no Diário de Justiça, hoje Diário de Justiça eletrônico, e 2 vezes em jornal local. E aqui, se você perceber, não é um ou outro, mas seria no Diário Oficial e 2 vezes em jornal local. Aqui é interessante, de repente você já viu isso, os jornais normalmente eles contemplam lá no seu no seu teor, né, uma parte que se refere a publicações legais, né? Essas publicações legais seriam justamente esta parte do jornal onde nós temos aí normalmente a veiculação de editais de licitação, mas editais também de citação, onde eu estou citando um réu que está em local desconhecido. E qual será o prazo dele? Aí diz o inciso 4º. A determinação pelo juiz do prazo que variará de 20 e 60 dias, entre 20 e 60 dias, correndo da primeira publicação. Então aqui o prazo do edital será de 20 a 60 dias, certo? Prazo do edital 20 a 60 dias. Bom, e quem vai decidir isso? Vai decidir o juiz. Então diz, ó, determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, correndo da data da primeira publicação. E o inciso 5º, a advertência que se refere o 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Que seria o caso aí da possibilidade, né, de considerar verdadeiro determinados fatos, só que aqui ela estaria atenuada pela própria estrutura, depois a gente vai ver, de nomeação de um curador especial, né, que é necessária aí no caso do edital. Para primeiro juntar-se aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio que trata o número 2 desse artigo, que seriam os anúncios legais, né? A publicação então nos jornais, eu teria que juntá-la no próprio processo, faço prova que houve, portanto, a juntada, veiculou, e a página do jornal ela é colada no processo. Isso acontece muito nas publicações aí por edital, né? Então, assim colocados, e depois a publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária de AJG, que é um ponto bem interessante, que é a assistência judiciária gratuita. Quando a parte, a autora, é beneficiária de assistência judiciária gratuita, ela não precisa a uma dispensa de publicação por 2 vezes no jornal local, porque esse espaço em jornal ele é muito caro e de certa forma dá um ônus ao autor excessivo essa publicação. Então o que acontece? Se o autor está litigando sobre o amparo da assistência judiciária gratuita, que afasta ele a exigência das despesas processuais, ele não estaria contemplado na obrigação de publicar 2 vezes em jornal local. Basta que aquela citação por edital seja veiculada uma vez no órgão oficial. Diz aqui o parágrafo 2º, então, a publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da assistência judiciária. Veja que esse artigo cai muito, grifa ele aí, que é um artigo bem importante no ambiente da tua prova. A ideia é de que, se o sujeito é beneficiário da assistência judiciária, não haverá publicação em jornal local da citação por edital. Haverá sim a publicação e a veiculação no Diário Oficial do Estado. Aí tudo bem, que hoje é um diário oficial, Diário da Justiça eletrônico, mas ele é contemplado no Diário Oficial. Se ele não é beneficiário, haveria as duas, órgão oficial e 2 vezes no jornal local, certo? Então, uma vez no órgão oficial e 2 vezes no jornal local, salvo
a hipótese de assistência judiciária. Artigo 233, ele impõe aí uma penalidade, porque ele vai dizer: a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do artigo 231, inciso 1 e 2, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. A multa reverterá em benefício do citando, portanto, do réu da ação. O que nós temos aqui? Nós temos o 233, ultrapassados os casos do requisito, o artigo 233, ele impõe, aqui nesse âmbito, uma penalidade para o caso do sujeito criar uma situação prevista no 231 ou no inciso 1 ou no inciso 2, que está, então, dentro da previsão do artigo 233, certo? Essa previsão do artigo 233, ela trabalha, então, com a possibilidade do requerimento da citação por edital, só que diz que agirá, então, será multado aquele sujeito que agiu dolosamente na criação do fato do artigo 231, inciso 1 e 2. Porque eu vou lá e, ao invés de procurar o endereço do sujeito, eu digo que ele está em local incerto, justamente para buscar uma citação por edital, ao qual provavelmente ele não vai ler e, portanto, não vai contestar, certo? Para tentar enfraquecer a defesa e não dar a ciência exata ao réu que contra ele corre um processo. Então, dentro disso, o artigo 233, que trabalha com essa hipótese aqui de citação por edital, ele qualifica exatamente esse caso específico que diz respeito à hipótese do sujeito criar uma situação do 231, criar uma situação de réu incerto ou de réu que vai estar em local não conhecido ou em local incerto e inacessível e pede a citação do sujeito com o fim precípuo de prejudicar a defesa. Aí nós temos a multa, 5 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. 5 vezes o salário mínimo, e esta multa vai estar revertida para o citando, para o réu, portanto, certo? Em benefício dele. Ok? Veja que aqui, terminando o artigo, e terminamos a citação por edital, e por evidência, as 3 modalidades que nós analisamos são extremamente importantes, caem muitas questões sobre elas, basta você ver o repertório de questões que estamos fazendo. Citação pelo correio cai bastante, citação por edital e por oficial de justiça, muito. Por meio eletrônico, cai muito mais a forma de citação por meio eletrônico do que as suas peculiaridades. Por quê? Porque a forma de citação pelo processo eletrônico, ela não está regulada pelo Código de Processo Civil. Então, o procedimento de citação no âmbito do processo eletrônico não está regulamentado pelo Código de Processo Civil. Quem regula ele é a lei do processo eletrônico. A lei própria do processo eletrônico vai regulamentar a hipótese específica de citação aí posta por meio eletrônico. Então, é um critério muito específico, direto, assim, utilizado na regulamentação desse processo eletrônico. Então, tem que tomar um certo cuidado dentro desse limite, dentro desse ambiente, com esse artigo 233 e seguintes, exatamente com a figura do processo eletrônico. Porque no teu concurso, ele não faz uma maior profundidade da citação por meio eletrônico, mas sim sabendo a existência dele, certo? Finalizamos então a citação por edital com esse artigo importante, que vai impor uma multa aí, na hipótese de criar uma situação, então, de citação por edital, uma necessidade que não existe. Bem, agora nós entramos então, a partir da página 9, em um ponto bem importante. Temos um repertório de artigos bastante cobrado em provas, que seria o caso específico da intimação. Finalizamos citação, vamos agora, portanto, para a intimação. Bem, no que tange à intimação, um dos pontos mais importantes nós acabamos referindo, que é aquele tópico da aula passada
de diferenciação entre citação e intimação. Certo? Então aqui nós estamos referindo à figura da intimação. Certo? A estrutura própria aí da intimação. Diz o artigo 234. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, veja bem, na intimação, como contemplado pelo artigo legal, nós temos o 213 determinando citação como ato que chama o réu. Aqui nós temos na intimação o ato que dá ciência a alguém. Então, artigo 234, ciência a alguém. Pode ser ao autor, poderá ser ao réu, poderá ser a um terceiro. Então, atos de intimação. Citação, você vai ter uma citação do réu. Intimação, você vai ter várias no curso do processo. Então, a intimação diferenciado aí do ato de citação. Uma coisa é citar, outra coisa seria tecnicamente intimar. 234, portanto, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Não posso confundi-lo com citação, como foram algumas questões que nós fizemos na aula passada, certo? Bem, continuando então, nós temos o artigo 235, que ele vai dizer: as intimações efetuam-se de ofício em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Ou seja, a intimação de ofício significaria dizer, em um artigo menor, de não tanta importância, que ordinariamente os atos vão acontecendo e o juiz vai intimando, determinando a intimação das partes. Então não necessita de provocação. 236, bem interessante. No Distrito Federal, nas capitais dos estados e dos territórios, consideram-se feitas intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. Então diz o seguinte, ó, se eu estou numa capital do estado, que é uma regra, Distrito Federal e territórios, a publicação dos atos no órgão oficial dará ensejo, então, à intimação. Parágrafo 1º. Exatamente o ponto importante, aí nós vamos para o 236 no seu parágrafo 1º, que é um artigo bem importante no âmbito da intimação. Artigo 236, neste parágrafo 1º, ele vai nos dizer o seguinte, ó: é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e seus advogados, suficientes para a sua identificação. Veja bem, em uma intimação que vai veicular no Diário Oficial a chamada aqui, ó, nota de expediente, que é a intimação, portanto, a ciência ao advogado que aconteceu alguma coisa no processo dele. Para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa, é indispensável, sob pena de uma nulidade, a colocação do nome do advogado e da parte. Então, nomes advogado e parte. Aqui é muito comum a estrutura de que, bom, eu vou indicar somente o nome do advogado para a intimação. Errado. Haverá a veiculação da intimação e a publicação em nota de expediente. Já falamos aonde? Diário Oficial. Assim trabalha a lei. Hoje, as notas de expediente dos advogados, elas veiculam no chamado Diário de Justiça Eletrônico. É o chamado DJE. Se utiliza muito mais ele. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, utiliza na sua totalidade o Diário de Justiça Eletrônico. Não tem mais o Diário Oficial como versão impressa para intimar, mas sim o Diário de Justiça Eletrônico. Pois na nota de expediente é indispensável, sob pena de nulidade,
contemplar o nome do advogado e o nome da parte. Então sai assim, ó, por exemplo, João da Silva, entre parênteses, PP, por procuração, Juliano Colombo versus José da Silva, entre parênteses, o nome do advogado. Essa é uma obrigatoriedade, porque eu, advogado, sei que as notas de expediente e as intimações veicularam em meu nome, porque a Ordem dos Advogados tem um serviço que pesquisa todo o diário oficial para saber se tem nota em seu nome. E se tem, ela te informa. Tem serviços privados pagos para isso. O advogado, em tese, ele teria que ler todo o diário de justiça eletrônico para saber se movimentou e se teve uma intimação. Todo o diário oficial. Só que aí tem serviços privados, pagos, ou tem serviço em alguns estados prestados pela própria seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê o serviço e faz, olha, nós temos, você paga anuidade, nós temos um serviço também complementar que procura todas as notas para você e ele envia, certo? Então é uma certa comodidade para o advogado não perder o tempo vinculando e pesquisando em notas. Entretanto, é indispensável contemplar o nome do advogado e parte, porque se o meu processo que eu estou tramitando, não sai com o meu nome, eu não vou receber. E aí o problema não é somente o nome da parte ou o nome do advogado, é nome do advogado e nome da parte. Veja que o parágrafo primeiro aqui, e aí tu ressalta ele, diz lá, ó, nome das partes e de seus advogados. Então circula aí o E, não é o de seus advogados, seria o E de seus advogados, suficientes para sua identificação, certo? Parágrafo segundo, fantástico esse. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Então, o MP terá intimação pessoal. Ministério Público é uma prerrogativa do Ministério Público que chove nas provas, então toma muito cuidado com isso. MP, intimação pessoal. O que significa isso? Que o prazo para o Ministério Público, ele não começa quando veicula a nota de expediente de um processo que ele deve intervir. O prazo do Ministério Público começa a fluir por esse artigo, a partir do momento que o promotor, o membro do Ministério Público, comparece no cartório e se dá por intimado pessoalmente. Ou o oficial de justiça leva, mas a intimação tem que ser pessoal ao promotor. Normalmente, nas principais comarcas, o próprio promotor comparece ao cartório, mas também pode acontecer a remessa ao Ministério Público dos Autos para a intimação pessoal. Esse é o tópico importante e o parágrafo 2º é extremamente importante para você veicular aí, certo? Então é uma regra muito cobrada nas provas, a ideia de que, para ter a intimação do advogado, tem que contemplar no diário oficial, veicular no diário oficial, o nome do advogado e nome das partes, ok? Para o Ministério Público, haverá então essa necessidade da intimação pessoal. Ele não é intimado porque veiculou a nota do expediente, mas sim o caso de intimação pessoal. 237, eu grifei ele aí para fazer a diferenciação com o 236. Só que ele não é um artigo que hoje vem caindo, o 237, porque em vários aspectos ele estaria em desuso. É o seguinte, ó, 237. Nas demais comarcas, aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente se houver órgão de publicação dos atos oficiais. Não havendo, e aqui no Rio Grande do Sul não tem onde não tenha publicação de órgãos oficiais, porque é centralizado. Você tem o Estado do Rio Grande do Sul com o Diário de Justiça Eletrônico do Estado. Então toda comarca tem publicação. Então se perguntar esse artigo 237, ele vai perguntar justamente para tentar que você vai colocar um pega-ratão, porque aqui não é utilizado. Não tem a utilidade prática o 237 no Estado do Rio Grande do Sul. Não tem essa utilidade prática. O que nós poderíamos verificar aqui? Nós poderíamos verificar que em outros estados, por exemplo, eu posso verificar isso? Sim.
Posso verificar isso, não teria problema nenhum em ocorrer isso em outros estados. Então eu tenho que cuidar bastante, sempre, qual o concurso ao qual eu estou me submetendo. A maioria dos estados tem diário de justiça eletrônico, se não quase a totalidade. Eu não tenho ciência de todos os estados. Mas de repente o seu aí totalmente vai ter diário de justiça eletrônico. Posso te dar o exemplo aqui do estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul não tem comarca que não tenha diário de justiça eletrônico. Então não vai ter outra forma de intimação a não ser esta. Mas ele refere, né? Não havendo, competirá o escrivão intimar de todos os atos do processo os advogados da parte. Pessoalmente, tendo domicílio na sede do juiz. Então, olha o trabalho, o escrivão vai ter que identificar aí, né? Intimar todos pessoalmente, ou por carta registrada com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juízo, aí vai pelo correio. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria, na forma do processo eletrônico, que também é uma forma aí exigida, então, e muito utilizada hoje quando o processo tramitar no meio eletrônico. Da mesma forma, o aviso. Bom, no estado do Rio Grande do Sul não tem processo eletrônico. Se eu estou na justiça estadual, se eu estou na justiça estadual de outro estado, bom, aí eu posso ter a aplicabilidade das leis do processo eletrônico, certo? Bem, o artigo 238, ele vai nos dizer o seguinte: não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e advogados pelo correio, ou se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial, profissional declarado inicial, contestação e embargo, cumprindo as partes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Bem, aqui o 238 também não é um artigo muito cobrado, também não é um artigo que mereça uma análise muito específica e profunda. Na verdade, ele é um artigo que trabalha com uma ideia de, a partir do momento que o advogado cadastra seu endereço, constante na procuração, ou como faz a exigência do artigo 39, inciso 1, na própria petição inicial ou na contestação, não haveria aqui, de regra, a ideia de que aonde ele pode ser intimado quando for intimado pelo correio. Bom, quando for caso de intimação pessoal, vamos dirigir ao endereço em que ele está. Então, basicamente essa é a estrutura. Pode ser feita pelo correio, no endereço, diretamente no cartório. Então não acrescenta quase em nada o 238. 239, bem importante. Ele vai nos falar primeiro da intimação feita por oficial de justiça. Porque normalmente a intimação ela vai ser dada por nota do expediente. Pode acontecer que a intimação tenha que vir pelo correio, quando há uma exigência de uma intimação pessoal. Quando, por exemplo, quando eu tenho uma intimação pelo correio, é muito comum hoje a intimação pelo correio para testemunhas, porque numa nota de expediente não sai o nome da testemunha. E a testemunha também não fica sabendo exatamente quando irá acontecer determinado ato processual, e o nome dela sequer é veiculado na nota de expediente, e tampouco ela vai ler, porque tampouco talvez ela saiba que é testemunha. Portanto, no caso de intimação de testemunhas, nós temos uma regra bem interessante aí colocada, certo? Que eu peço que vocês ressaltem a atenção aí. No artigo 239. Lá no artigo 239, ele vai dizer: far-se-á a intimação por meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio. Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho que intimar uma testemunha para que no dia determinado ela compareça na sede do juízo, certo? Para eventual audiência que será efetivada. Então eu tenho que intimar a testemunha para comparecimento na audiência, que aqui no processo comum ordinário nós vamos chamar de audiência de instrução e julgamento.
Então, tenho que intimar a testemunha para comparecimento na audiência de instrução e julgamento. Essa a modalidade de intimação, a modalidade exigida aí para a intimação da testemunha. Como eu posso intimar essa testemunha? Bom, eu posso mandar uma intimação pelo correio. Por que eu posso mandar uma intimação pelo correio? Porque ela vai dizer lá especificamente que, de certa forma, o correio é uma forma válida de intimação, explicitando, por exemplo, uma carta R, né, uma carta com aviso de recebimento. Né? Então, poderia intimar aí pelo correio. Só que, quando frustrada esta intimação pelo correio, far-se-á a exigência da intimação por oficial de justiça. Por exemplo, uma testemunha intimada pelo correio é muito comum no juizado especial civil. E aí ele vai nos dizer, olha, far-se-á a intimação por meio do oficial de justiça quando frustrada a intimação, a realização pelo correio. Parágrafo único. O que tem que ter na certidão da intimação? O que vai veicular no mandado, na certidão, o que vai veicular na ordem do oficial de justiça dirigida, por exemplo, para uma testemunha. Então há essa indicação da chamada certidão de intimação. Vamos lá para tentar entender. O que deve contemplar nessa certidão de intimação? Esta certidão de intimação ela tem alguns requisitos. Inciso 1. A indicação do lugar, descrição da pessoa intimada, mencionando quando possível o número de sua carteira de identidade e o órgão que expediu. Porque justamente eu tenho que identificar quem vai ser a pessoa intimada. No inciso 2 vai dizer a entrega e declaração da contrafé, que é a cópia. Inciso 3, a nota desse ente ou a certidão, de novo, que o interessado não a apôs no mandado. Então esses são os requisitos para uma certidão de intimação. Aqueles requisitos que, de repente, se eu não nunca li eles, eu marcaria eles corretamente. Então não tem problema algum, não é nenhuma novidade, nenhum critério absurdo essa estrutura da certidão de intimação, certo? Que deve contemplar nessa certidão de intimação. Posteriormente, no artigo 240, 241 e 242, nós temos informações extremamente relevantes, derivadas diretamente para as questões. Antes disso, nós vamos fazer um treinamento, então, em termos de questões que ainda estão faltando, portanto. Vamos fazer aqui a questão número 5, marquem aí, né? Que é de verdadeiro ou falso. Uma questão que exige um outro conhecimento também de procuração, mas eu explico, então tentem fazer a questão número 5. A estrutura aí colocada da questão número 16, certo? Então, questão número 5, questão número 16. 5 minutinhos então para fazer esse treinamento dessas duas questões até agora aplicáveis, depois a gente fecha com o artigo 240 ao 242. Vamos lá então.
Bem, continuando então a análise de algumas questões que vocês tiveram tempo agora para realizar, diz a questão número 5. Quando não for possível fazer citação por correio, ela será feita por meio do oficial de justiça, na pessoa do réu ou do seu advogado, se este tiver procuração para o foro em geral, o que confere ao advogado poderes para receber a citação de seu cliente. Olha só, nesse ponto 5 aqui, nessa questão número 5, é evidente que há uma certa relação de veracidade na primeira parte, quando ela diz o seguinte: olha, eu tento citar pelo correio, sendo frustrada a citação, por exemplo, pelo não recebimento, ou não a posição da nota de ciente, porque o réu não quis assinar a carta R. Nestas hipóteses, que ele busca a citação e não é efetivada pelo correio, há a possibilidade da citação por meio de oficial como um ato consequente a isso a partir do requerimento do autor. Justamente porque nós temos aquela diferença entre carteiro não tem fé pública e o oficial de justiça teria fé pública. Só que aí, a parte final, isso era exigido que a gente soubesse. A parte final nós não estudamos ainda, mas ela vai nos dizer o seguinte, que pode citar a pessoa do réu verdadeiro ou do advogado, se este tiver procuração para o foro em geral. Qual é o problema? Anota aí na tua questão 5, que depois a gente vai fazer um link, que o artigo 38 do Código de Processo Civil, artigo 38 do Código de Processo Civil, vai afirmar que o advogado só poderá receber citação se tiver poderes especiais. O advogado só poderá receber citação do seu cliente ou pelo seu cliente, tendo poderes especiais. Artigo 38 do Código de Processo Civil. Então anota isso porque é um ponto importante. O advogado somente poderá receber citação pelo seu cliente, em nome do seu cliente, se tiver procuração com poderes especiais, conforme artigo 38 do Código de Processo Civil. O que nos diz o artigo 38? A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo, aí vai lá, salvo para receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. Veja que no artigo 38 nós temos a expressão salvo. E o primeiro salvo que existe é salvo receber citação inicial. Quer dizer, o advogado, se tem a procuração para os poderes em geral, ele não pode utilizar essa procuração para receber citação. Para recebendo citação é necessário poderes especiais. Depois a questão 16, pega lá, questão 16, vai nos dizer: far-se-á intimação por intimação, veja bem, far-se-á intimação por edital quando frustrada a realização pelo correio. Totalmente falso. A intimação, frustrada a intimação pelo correio, far-se-á por meio de oficial de justiça. Assim como há uma predominância que quando eu faço citação pelo correio e ela é frustrada, vou para o oficial de justiça. Justamente porque o oficial de justiça, dependendo do porquê que essa citação foi frustrada pelo correio, se é o caso do réu não quiser receber a citação, tem que ser dada por meio de oficial de justiça. Certo? Então, ponto bem importante aí dentro dessa linha. Voltem lá no material, na página número 11, e a gente termina então o encontro analisando os tópicos relacionados da página 11. Vamos lá ao artigo 240, olha só. Artigo 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público, contar-se-ão da intimação. Isso aqui é bem importante, porque o artigo 240 ele vai relacionar também o artigo 184. Quer dizer, eu conto da intimação os prazos para a parte, para o Ministério Público e para a Fazenda Pública. Significa dizer que,
Quando começou o prazo? Conta-se da intimação. Fui intimado hoje, hoje começa a fluir a intimação. Só que, afeto a isso, nós temos o artigo 184 do Código de Processo Civil, que vai nos dizer, exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Então, olha a volta que o CPC deu aqui. Ele disse que o prazo conta-se da intimação, mas exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Portanto, veja bem, aí tu puxa aí no artigo 240 uma flechinha e diz o seguinte, ó, artigo 184, pega uma flechinha e grifa lá, artigo 184. Isso aqui é bem importante, a gente vai rever de novo. Quando rever de novo é legal, né? A gente vai rever, né? E a revisão só pode ser de novo, né? Então, nós vamos rever de novo, é o plus a mais que se acresce, né? Então, a gente vai dar um plus a mais que se acresce e vamos rever de novo, né? Então, nós vamos rever esse conceito quando a gente analisar prazo, certo? Então, esse prazo, ele vai significar o seguinte, ó, da intimação conta-se o prazo, mas na contagem exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento, artigo 184. Então, por exemplo, se eu tenho 10 dias, sou intimado hoje fui intimado, começa a fluir a figura da intimação. Então, eu conto da intimação, hoje, só que exclui o dia do início. Então, hoje não conta, na verdade. Então, veja que interessante. Salvo disposição em contrários prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público, contar-se-ão da intimação, mas não será o primeiro dia. Porque norma do artigo 184, depois a gente vai voltar nisso. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiver ocorrido em dia que não tenha havido expediente forense. Seria o caso, por exemplo, de uma intimação num sábado, num domingo. Então, a hipótese aí de postergar para o primeiro dia útil seguinte a consideração da intimação. E o 241, que na verdade é, dentro da intimação, um artigo top, né? Porque ele diz respeito à contagem de prazo para a defesa. Em especial, contagem de prazo, por exemplo, para a contestação. E aí cabe uma análise bem importante do artigo 241. Bom, e aí eu vou apagar aqui intimação, porque o artigo 241, você vai ver no seu teor, ele vai se aplicar tanto para a citação quanto para a intimação. Então, dependendo da categoria em que ele é determinado. Então vamos lá para tentar entender. Artigo 241. Do Código de Processo Civil. Aplica-se sobretudo na hipótese de citação. É o grande artigo ocorrido na ideia da citação, porque você vai ver que ele fala bastante em mandado citatório. Lá no inciso 1, ele vai dizer o seguinte, ó, quando a citação e intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso do recebimento. Então, olha só, vamos supor, caso que mais caia, a gente trabalha no caso que mais caia. Citação. Na citação, é necessário que eu saiba, vamos deixar aqui no cantinho, no nosso link, ó, que eu tenho, pelo procedimento comum ordinário, 15 dias para contestar. Em 15 dias, o réu tem que apresentar contestação, certo? Aí ele vai nos dizer o 241 o seguinte, ó, que começa a correr o prazo, 241. Na hipótese da citação, da data da juntada aos autos do mandado da carta R do recebimento cumprido. Então, vou ler o inciso 1. Quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento. Se a citação for pelo correio, eu não começa a correr o prazo quando ele recebeu a carta R. Ah, eu recebi a citação, a carta R. Não começa a contar o prazo. Não começa a contar o prazo quando o sujeito assinou a carta.
A carta com aviso de recebimento também não começa a contar. Começa a contar, olha o termo que é o fundamental aqui nesse tipo de concurso, começa a contar da juntada daquele AR devidamente cumprido. Como assim? Bom, o oficial de justiça foi na minha casa, eu assinei, recebi a contrafé, aqui o caso é correio. O carteiro foi à minha casa, me entregou uma carta R com o símbolo do Poder Judiciário. Carta R aqui. Assina aqui para mim, então tá. Vou assinar. Assinei, li toda a carta, li todo o mandado, já sei por que eu estou sendo demandado e até agora não começou a correr o prazo. Porque o carteiro vai devolver isso ao foro, que foi aquele que expediu a carta R. Quando o serventuário, escrivão, juntar a carta R devidamente cumprida nos autos, no dia que ele colar nos autos, por isso juntada, começa a fluir o prazo. Aí ele vai dizer, nesta data juntei aos autos a carta R devidamente cumprida. Pá, começou a correr o prazo. Não começa a correr, toma muito cuidado, de recebimento, nem do momento que assinou, nem do momento que chegou ao fórum. O correio leva de volta para o fórum e paga, o foro paga para isso, leva de volta ao foro aquela carta R. É somente quando lá dentro da comarca, lá na vara, lá no cartório, o serventuário pega a carta R e gruda ela no processo e diz, nesta data juntei a carta R devidamente cumprida nos autos. Naquela data começa a correr o prazo. Então, regra juntada. Inciso 2. Quando a citação ou intimação for para o oficial de justiça, da data de juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Do mandado cumprido. O que alterou? Não alterou em nada. Citação oficial de justiça. De novo, regra da juntada. Aplicamos, portanto, regra da juntada. Se a citação for para o oficial de justiça, aplicamos regra da juntada do mandado de citação aos autos, certo? Então esse é o atributo da citação para o oficial de justiça. O que muda? Bom, muda a historinha que eu vou contar. Porque aí, num primeiro momento, eu afirmei que o carteiro foi lá e entregou. No segundo momento agora, foi o oficial de justiça que entregou. Assinei, recebi, o oficial de justiça devolveu. No momento que o serventuário vai lá, pá, colou, mandado, pá, juntou nos autos, botou lá no grampinho, pá, deu, começou a correr. Da data da juntada, certo? Juntada nada mais é do que levar aos autos. Inciso 3. Quando houver vários réus, da data da juntada do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido. O que muda aqui? Citação, vários réus. Sendo por oficial ou por correio, a regra é juntada do último aviso de recebimento ou mandado devidamente cumprido. A partir da juntada do último, começa a correr prazo para todos os réus que estão sendo citados, certo? Vou repetir. A partir da juntada do último, começa a correr o prazo para os réus para todos os réus que foram citados. A partir da juntada do último, começa a correr o prazo para todos os réus que foram citados. Exemplificando aqui o que nós estamos dizendo, olha só. Vamos supor, acompanha comigo aqui o exemplo, tu te dá bem então. Vamos supor que o autor, ele vai mover uma ação contra 3 réus, certo? Então nós temos, o autor move ação contra o réu 1, réu 2 e réu 3. Então, réu 1, réu 2 e réu 3. Moveu a ação contra esses 3. Quando efetivou isso, o réu 1 foi citado no dia 10, determinado mês. O mês não importa aqui. Foi citado.
Começou a correr prazo para o réu 1? Não, porque começa a correr da juntada do último. Aí o carteiro viu que ele foi citado no dia 10, pegou lá o AR, entregou no foro, no dia 11 foi juntado o AR, juntada dia 11. Começou a correr prazo? Não começou a correr prazo para ninguém, porque é a juntada do último. O réu 2 foi citado também no dia 10. Só que aí o carteiro se atrasou para devolver lá no foro e foi juntada o AR é o mandado de citação. A juntada correu só no dia 12. Começou a correr prazo para alguém? Não, para ninguém. E o réu 3 foi citado também no dia 10 por oficial de justiça. E no dia 14 ocorreu a juntada do mandado devidamente cumprido. Dia 14. Aí eu vou olhar qual é a última juntada. Isso que eu tenho que pegar na questão. Qual é a última juntada? Última juntada do dia 14. Então, no dia 14, começou a correr o prazo para o réu 1, para o réu 2 e para o réu 3 apresentar contestação. No dia 14, começa a correr o prazo. Claro que depois a gente vai aplicar a norma do artigo 184 que vai dizer, mas exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Sim, mas no dia 14 começou a fluir o prazo, certo? Por isso, juntada do último. Certo? Juntada do último mandado devidamente cumprido. Inciso 4º. Quando atos realizarem cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, que são as cartas que depois nós vamos explicar um pouquinho mais, também da juntada, da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida. Quando a citação for por edital, fim da dilação assinada pelo juiz. Qual é a dilação assinada pelo juiz? 20 a 60 dias, lembra? Grifa aí no inciso 5º, citação por edital. Dilação assinada pelo juiz, é o prazo que o juiz assinou, que vai dar, assinou porque determinou, né? Vai ser de 20 a 60 dias, esse prazo aí estipulado. Então esse artigo 241 ele é extremamente importante. Não precisa decorar ele porque dá para entender, é sempre da juntada. Se houver vários réus, da juntada do último. Se for precatória, rogatória, da juntada aos autos, devidamente cumprida. Então, sempre da juntada devidamente cumprida. E quando for por edital, da assinação do prazo pelo juiz, né? Porque o edital ele publica e o juiz diz prazo de 20 a 60 dias para apresentar a defesa. Então, esse prazo do edital é de 20 a 60 dias. Então, de 30 dias, por exemplo, deixa eu esclarecer o exemplo. Publiquei e disse lá, prazo de 30 dias, assinei a dilação. A partir do 30º dia, começa a correr o prazo, então, para apresentar, por exemplo, contestação. 242. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados de decisão, da sentença ou do acordo. Nenhuma novidade aqui. Quando eu vou interpor um recurso, eu tenho que interpor no prazo. E o prazo começa a contar da intimação. Essa intimação da sentença, do acordo, vai se dar como? Pela veiculação no Diário de Justiça Eletrônico, no Diário Oficial, da nota do expediente que vai contemplar o nome das partes e o nome dos advogados, certo? Então aí o 241. Parágrafo 1º, bem importante. Atos na audiência. Reputam-se intimados na audiência quando nesta é publicada a decisão ou sentença. Olha só, vamos supor que o juiz dê uma sentença na própria audiência, que ele pode fazer, ou faça uma decisão na própria audiência, dando as partes por intimados. Então ele está lá, né? Vou dar uma decisão, indefiro a antecipação de tutela, defiro a liminar, julgo procedente a demanda e estou intimando agora autor e réu. Aí naquela data, porque o autor está na frente dele, o advogado, o autor está na frente dele, o réu está na frente dele, o advogado, o réu está na frente dele. Então cumpre como se fosse uma nota de expediente e pede para eles assinarem a presença na audiência. Se eles assinam a presença da audiência e o juiz dá a eles por intimado de todos os atos realizados naquela audiência, não necessita de nota de expediente. Então, por exemplo, vamos supor que o juiz decida que não concedeu a JG para uma parte e intima ela na audiência, prazo recursal naquela audiência, da data da audiência. É porque o juiz está intimando, está considerando ela como intimado. Não precisa, portanto, veicular. Vai veicular quando não tem audiência.
que a parte não tem contato, que o ato do juiz não decidiu, não sentenciou, então não tem o contato. Agora, em uma audiência haveria o contato específico aí, certo? E o parágrafo 2º vai dizer, havendo antecipação da audiência, o juiz de ofício ou advogado, o juiz de ofício ou requerimento da parte mandará intimar pessoalmente os advogados para a ciência da nova designação. Vamos supor que, aí é um critério que não precisa nem entender, né? Razoável, né? Então, marquei a audiência para o dia 30, aí o juiz quer antecipar para o dia 20, tem que intimar os advogados, que a audiência vai ser antecipada para o dia 20. Como é que ele intima? Veiculação em nota do expediente. Se eu estou no ato da audiência, eu já vou intimar aqui, ó, já está ali o advogado. O senhor tem que fazer isso em 5 dias, o senhor tem que fazer isso em 10 dias. Pronto, intimei. Aí o diário oficial, não precisa, eu estou te intimando agora. Tu está lendo o diário oficial aqui, ó, estou falando para você, certo? Então essa é a... Agora, quando não tem esse contato, não tem audiência, aí vai ser por diário oficial, certo? Para finalizar nossa aula, então, gostaria que você fizesse aí a questão número 12, 13, não, número 11, 12, 13 e 14. Vamos lá. 11, 12, 13 e 14. 5 minutos, então, para elaborar, para enfrentar questão 11, 12, 13 e 14. Vamos lá.
Bem, analisando então as questões que nós submetemos, a questão número 11 vai dizer o seguinte, ó. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público, contar-se-ão da intimação. Verdadeiro, né? São intimados e, portanto, conta-se deles. Nós temos a regra do artigo 184, mas conta-se da intimação. Questão 12. Começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for pelo correio da data em que recebida a carta pela parte. Aí, falso. Em que local está a palavra juntada? Falou em começar a correr o prazo, te liga na palavra juntado. Essencialmente importante. Então te liga nessa que tu vai ter sucesso aí ao vincular a palavra juntada. Tenho quase certeza que na tua prova alguma coisa sobre regra de juntada vai cair. Então aí começaria a contar o prazo. Questão 13. Começa, portanto, falsa 12. Questão 13. Começa a correr o prazo quando houver vários réus da data da juntada aos autos do aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido. E aí? Juntada do último. Vários réus, juntada do último. Portanto, falsa a questão número 13. Havendo vários réus, não é somente juntada. Juntada do último. Falso, portanto. E a questão 14 vai dizer: quando em audiência for publicada a decisão ou a sentença, reputam-se intimadas nesta solenidade as partes do prazo para a interposição do recurso. Verdadeiro, exatamente assim, né? Quando eu estou efetivando a publicação de uma decisão em audiência, elas estão intimadas na audiência. Portanto, não precisa veicular em nota de expediente. Então, verdadeira a afirmação da questão 14, certo? E aí finalizamos com a questão 17. Foi uma questão a única questão que faltou aí, né? Então ela vai nos dizer, também caiu para o oficial de justiça, e aí vejam como é importante essa primeira e segunda aula, de suma importância. Olha, eu tenho, vamos dizer assim, claro que eu não faço a prova, mas 99% de probabilidade de tu não sair da prova sem analisar, por exemplo, no mínimo uma questão que nós vimos na primeira aula, na segunda. Citação e intimação, essa regra é específica. 220, 213, que nós analisamos desde a citação, né? 213 ou 240. E 2, quando terminamos aí a citação, são essenciais aí para o nosso entendimento e para a tua aprovação. Então, na questão 17, vai nos dizer, né? O prazo começa a correr quando a intimação for por oficial de justiça da data em que certificar nos autos o cumprimento do mandado. Falso. É na data da juntada. Tem que ocorrer a data da juntada, certo? Então, que é a data em que o escrivão, serventuário, vai lá e cola nos autos aquele mandado de citação. Ok? Então finalizamos essa parte extremamente importante. Se você puder, tiver tempo, revisa essa parte do material, faz novamente as questões, vê o que você errou, o que você acertou, vá profundamente analisando cada um desses casos, ok? Ficamos por aqui, agradeço, bons estudos, fiquem com a gente.